Instituto Ubíqua e Confraria Camões apresentam pela TV Na Estante o 26º episódio de Conversar, a instigante epopeia por mares nunca dantes navegados, da língua, da literatura e das linguagens. No dia 6 de fevereiro de 1608, ou seja, há 413 anos, nascia em Lisboa, Portugal, Antônio Vieira, a quem Fernando Pessoa chamou de o imperador da língua portuguesa. Pela perfeição da estrutura e pelo conteúdo filosófico de seus sermões, pela beleza e precisão de suas palavras, pela eloquência de sua oratória. Quase foi levado à fogueira da Santa Inquisição por sua posição política em defesa dos nativos do Brasil. Foi advogado de si próprio, quando foi chamado para um tribunal em Portugal, e conseguiu se livrar da pena máxima, que seria a fogueira, mas só poderia voltar ao Brasil se não mais fosse para a Bahia. Então ele ficou confinado no Convento das Mercês, aqui do Maranhão. Ele é o poeta da semana. Tudo cura o tempo. Tudo faz esquecer. Tudo gasta. Tudo digere. Tudo acaba. Atreve-se o tempo a colunas de mármore, quanto mais a corações de cera. São as afeições como as vidas, que não há mais certo sinal de haverem de durar pouco, que terem durado muito. São como as linhas que partem do centro para a circunferência, que quanto mais continuadas, tanto menos unidas. Por isso, os antigos sabiamente pintaram o amor menino, por não há amor tão robusto que chegue a ser velho. De todos os instrumentos com que o armou a natureza, desarmam o tempo. Afrouxa-lhe o arco, com que já não atira, embota-lhe as setas, com que já não fere, abre-lhe os olhos, com que vê o que não via, e faz-lhe crescer as asas, com que voa e foge. A razão natural de toda esta diferença é porque o tempo tira a novidade das coisas. Desconhece-lhe os defeitos, enfartilha o gosto, e basta que sejam usadas para não serem as mesmas. Gasta-se o ferro com o uso, quanto mais o amor. O mesmo amar é causa de não amar, e o ter amado muito, de amar a menos. Evoel Grande Vieira. O mote do episódio de hoje é a poesia que há na linguagem de traços, formas e cores. Camille Paglia, uma escritora norte-americana e feminista, em seu livro Sexual Personae, ela diz que o homem masculino, por não ter a capacidade de biologicamente parir, danou-se a parir grandes feitos,
grandes óperas, grandes pinturas, grandes quadros, grandes esculturas. Não há, de acordo com Camille, uma mulher Leonardo da Vinci, um Salvador Dalí, uma Mozart, uma Beethoven. Isto foi a ânsia do homem de querer se assemelhar de longe com o dom da maternidade da mulher. Das pinturas rupestres aos mundos antigos, Grécia, Roma, Egito, África, grande África, berço de tudo, até os cartoons e os quadros de J.A., do Dino, de Gabriel Arcanjo, de Dora Parentes, de Beto, de William Júnior e de Tupi. Todos utilizando as cores, utilizando os traços, conversando com uma linguagem muito antiga e no homem mesmo moderno, com toda a tecnologia, antes de falar, antes de grandes expressões, antes de ter o domínio da linguagem verbal, já brincamos com pequenos desenhos. Nosso protagonista de hoje é de Teresina, Piauí, artista plástico que aos 11 anos já ganhava seu primeiro concurso. Graduado em Educação Artística, Artes Plásticas pela Universidade Federal do Piauí, especialista em Gerontologia Social, especialista em História da Arte e Arquitetura e professor de Artes Visuais da Universidade Federal do Piauí. Sua arte ilustra diversas publicações. Seus painéis estão em vários espaços, em vários colégios. Ele se expõe sem pudor em incontáveis salões de artes plásticas, não só do Piauí, mas no Brasil e fora do país. Atua como professor de instituições de ensino fundamental, médio, superior, tanto as instituições públicas e privadas, desde 1983. Participou de várias exposições individuais e coletivas em Teresina, no estado do Piauí, fora do estado, fora do Brasil, colecionando premiações. Seu tema predileto parece ser o corpo, que tem sido explorado em diversas formas e cores, cores vivas, a sensualidade nas cores, numa forte veia erótica. Se tudo isso é pouco, ele é meu amigo. Eu apenas serei o narrador desta trama, mas quem nos conduzirá ao clímax será o protagonista, Evaldo Santos Oliveira. Caro Evaldo, saudações camonianas, bem-vindo ao Conversar. Eu tô sem áudio teu. Desculpe. Volta, porque todos nós perdemos. Tá certo. Boa noite a todos e a todas, né? Eu fico feliz por estar participando desse programa junto com você, embora eu não tenha esse mesmo domínio da palavra, como você tem, né? Como você disse, meu mote, aliás, o mote mostra que meu trabalho, a minha poética é através mesmo da pintura, das cores, das formas, dos traços, etc. Né? Enfim, e tenho o prazer de estar participando junto com você, com todas as pessoas que estão aqui nos vendo, né? Eu fico pensando como os dias atuais, essas novas tecnologias nos fornecem esse tipo de canal, né? E você ter um canal, você imaginar que uns 20 anos atrás não tinha essa possibilidade, né? Então, com essas redes sociais, essas possibilidades, esses Meet aí da vida, esse YouTube da vida, nos fornece essa possibilidade, né? Nos dá essa possibilidade de estar mostrando, inclusive, o nosso trabalho, escoando nossas produções, né? E é através das redes sociais que a gente está fazendo isso, está tendo esse contato aí de forma limpa, clara, direta, objetiva, enfim, né? E de uma abrangência incrível, né, Evaldo?
Justamente, né? Num canal, digamos assim, mesmo aberto de televisão, você, até certo ponto, só consegue atingir sua cidade, seu estado, a não ser que seja uma rede nacional. E você tem, por este novo canal, que é a internet, quem está do outro lado do mundo pode estar acompanhando a gente, quem está aqui dentro de Teresina pode estar acompanhando a gente, quem está em outras cidades, como temos amigos que são de Niterói, gente de Maringá, gente de Fortaleza, gente de Brasília, de Pernambuco, né? E você consegue chegar muito mais longe. E depois você sabe que isso fica no YouTube e as pessoas poderão assistir amanhã, na próxima semana, no próximo mês, no próximo ano, daqui a 10 anos, né? É, Olha aqui. para você ter ideia, eu tenho um contato na minha rede social do Instagram, pessoas de outros países, como da China, como da Alemanha, como do Japão, enfim, pessoas que têm essa possibilidade de estar vendo o nosso trabalho, e é porque nem usam as ferramentas de forma eficiente, nem eficiente a prova, de forma total, porque você pode até promover o seu trabalho, entendeu? Aí você vem pagamento e tal, pouquinho, mas dá para você fazer, dar uma abrangência maior o seu trabalho, mostrar o seu trabalho, né? E nesse sentido que eu tenho amigos de vários lugares aí, do Brasil, do mundo. Entrei num grupo agora, por exemplo, no Face, que é um grupo de artistas plásticos do Brasil. E eu estou achando muito interessante essa parceria, essa troca de informações, de conhecimento, que é muito importante, né? Então, assim, acredito que essa coisa das redes sociais, ela veio para ficar mesmo, né? Inclusive, nós estamos tendo essa oportunidade de mostrar isso através de um novo processo no âmbito da educação, através, por exemplo, de aulas remotas, né? Que, por enquanto, ainda a gente está engatinhando, né? Mas já vem dando, surtindo já efeito importante também para esse processo, que, em função dessa pandemia, a gente teve que pegar essa deixa, para que a gente possa estar desenvolvendo nosso trabalho, né? Nós próprios, né? Nós dois, há quanto tempo nós não estávamos juntos fisicamente, porque começamos a trabalhar em outras escolas, trabalhamos juntos no Andrés, no antigo Andrés, antigo Objetivo, no Sapiens, no Projuris, Justamente. e de repente a vida nos empurra para outros cantos e estamos aqui, né? Só não tem Ainda um bem, abraço, né? né? Mas vai ter. André, Se Deus quiser. meu amigo, a primeira pergunta do nosso programa é sempre em cima do nosso mote. A pergunta é: por que artes plásticas? É interessante, Nilson. Em princípio, eu queria fazer outro curso na área de saúde, né? Hoje eu tenho uma filha formada em odontologia, por exemplo, né? Em algum momento, eu pensei em fazer odontologia. Inclusive, na época do vestibular, era aquele que saiu o resultado, a gente via no jornal e tal. Eu lembro que eu estava meio ansioso, mas já bem no final, eu decidi fazer artes, né? E, embora o curso não seja um curso de bacharelado, seja um curso de licenciatura. Mas isso, como é o que tinha mais a ver comigo, e era aqui no meu estado, e era numa instituição pública, né, eu resolvi fazer artes, né, e a licenciatura em artes visuais, que antigamente era educação artística, com a nova LDB passou a ter essa nomenclatura de artes visuais. Enfim, e aí foi o que me fez bem, inclusive, né, porque era era, não, é a coisa que eu mais abracei com firmeza, né? Embora a questão da produção hoje, das minhas produções, das minhas pinturas, dos meus desenhos, tudo, seja uma coisa mais paralela, porque a sala de aula é diferente, né? Embora a gente lide com a arte também. Mas, assim, eu lembro que eu fui estimulado, inclusive, pelo meu pai, que era um militar, oficial do Exército. Você imagina lá que um cara desse não tem nenhuma relação com as artes, né? Mas ele, de forma natural, de forma autodidata, né, ele já confeccionava os objetos artesanais de uma maneira bem... Até porque também ele teve uma formação na antiga escola industrial, que passou a ser escola técnica, hoje é a IFE, né? Então, assim, ele tinha esse dom de trabalhar, como eu disse, ele não teve formação na área de arquitetura, mas ele fazia projetos de maquetes perfeitas, né? Eu ficava impressionado. E aquilo foi me estimulando, né? E
depois eu descobri até que eu tenho alguns tios que moram fora do Piauí, no Rio, por exemplo, em São Paulo, que eles também pintam, né? E eu nunca tive contato com eles, até porque são da primeira família do meu pai, né? E aí, mas aí tem na veia também, tem essa questão, né? Você conhece boa parte, alguns da minha família que estão também na área de música, né? Então a arte, ela sempre foi uma parte muito próxima da nossa vida, da nossa formação também, né? Digamos assim. Quais as dificuldades, digamos assim, não quero chamar o nome resistência, porque é muito forte, as dificuldades que você teve para ensinar, lá nos anos 80, educação artística? Olha, quando você vai pegar a história da educação no Brasil, enfim, aqui no Piauí, a gente sempre teve uma resistência muito grande. A gente teve, a palavra foi assim, a gente teve muita, a gente teve que ser muito forte, muito lutador, enfim, para que a gente pudesse sair dessa, porque havia muito preconceito. Ainda hoje, tem melhorado-se muito, né? Mas ainda hoje tinha. Eu lembro que quando eu chegava em sala de aula, eu fiz até uma enquete, eu me lembro muito bem, foi no Objetivo mesmo. Não, antes do Objetivo. Numa escola aqui em Teresina, não vou citar o nome, em que entrou uma professora negra junto comigo, né? E eu, fui nós dois, né? Aí eu fazia a pergunta, quem vocês acham que eu vou lecionar, eu vou trabalhar com o quê? Qual seria a minha disciplina? A maioria dizia para mim, matemática, física, né? E nunca dizia arte, aí dizia artes com ela. E ela era professora de física e eu era professor de artes. Quer dizer, até essa questão, né, era muito comum isso, né? Então, na escola, tanto na escola pública como na escola privada. É tanto que boa parte da minha vida eu trabalhei com desenho técnico, com desenho geométrico, né? Não tinha essa coisa da arte, porque não existia uma prática de se fazer a criança pensar, refletir, enfim, né, fluir e tal. Então, hoje, não, os alunos que hoje saem da universidade, eles já têm outra formação, já têm outro conceito, já têm outra forma de lidar com essa disciplina, né? E ela vem tendo mais, vamos dizer assim, mais aceitação, de certa forma, né? Tanto que ela está inserida aí no Enem, por exemplo, né? Então, isso veio dar um ganho muito importante para a gente, para os profissionais da educação, no âmbito das artes, né? Seja ela na música, porque são várias linguagens que a pessoa formada em artes pode... Inclusive, eu sou contra essa questão de chamar a arte visual de arte e de música, como se ambas não fossem artes, né? Aliás, fossem diferentes, né? Claro, é diferente, mas eu digo no sentido do termo. Então, tudo é arte. Agora, existe arte musical, as linguagens de dança, teatro, todas elas são arte, né? Então, É, Nilson, com certeza a gente teve dificuldade, como a gente, às vezes, ainda tem ainda em algumas escolas mais tradicionais aqui. é porque eu lembro que quando eu fiz, estudava no Diocesano, ali, no antigo ginásio, Hum. nós tínhamos professor de desenho. Ele tinha que comprar compasso, alguns jogos de réguas, e ensinar a fazer alguns desenhos geométricos. Pronto, era aula de desenho. Depois virou educação Justamente, artística, que aí já entrou um pouco mais com jogo de cores e tudo. justamente. Mas para entrar nesse campo de estudar arte, de realmente ter esse domínio, essa compreensão do que é arte de uma maneira mais ampla, isso é coisa bem mais recente. Agora, me É, fala um pouco desse trabalho que você desenvolve no campo de saúde mental. O que é que cruza aí? eu já até saí dessa, Nilson, mas assim, na época eu era estudante da Universidade do curso de Artes, houve uma oportunidade de a gente fazer um estágio no Aurélio de Abreu, né? E aí, lá encontrei a professora da UESP, hoje, não sei se ela está aposentada, a professora doutora Rosário Miranda, em que ela desenvolveu um projeto para trabalhar com a arte-terapia, né? Embora não tivesse ainda um profissional ainda no hospital que fosse formado na área de arte-terapia, né? E aí, nem em outras áreas, mas a desenvolver esse trabalho e houve um resultado muito bom. E aí eu me engajei, eu gostei muito de trabalhar junto lá, os pacientes do Areolinho de Abreu, né? E a gente desenvolveu trabalhos no âmbito de todas as outras linguagens, da dança, do teatro, das artes visuais, né?
artesanato, enfim, foi muito interessante, e isso também veio dar um resultado melhor vamos dizer assim, ao cuidado, vamos dizer assim, à recuperação de alguns pacientes que eram cometidos de doenças ligadas à psicologia, à mente, né? Enfim, isso para mim também foi um momento muito importante, porque eu aprendi muito também, né? E me apaixonei. Eu até tenho pensado até fazer algum curso na área, mas não deu tempo, né? Até porque eu tinha me envolvido, estava já com uma relação já bem, enfim. E aí, mas assim, mas dizer para você que foi um momento importante de aprendizado também, de formação, de me apaixonar mesmo pelo tema, né? É tanto que a gente também fez exposições, inclusive dos pacientes em outros lugares, inclusive São Paulo. Nós passamos do painel de arte contemporânea de Brasília, em que alguns pacientes foram agraciados. Eu lembro até que nos jornais saiu muita crítica dizendo que houve uma marmelada, enfim. Mas aí a curadora Helena Curti, na época, ela respondeu a cada um dos artistas, inclusive famosa aqui em Teresina, que não foram escolhidos. Ela explicou por que eles não foram escolhidos. Eu achei muito interessante isso, porque deixou a boca de muita gente, deixou tranquilo também outras, né? Mas a gente apresentou as obras lá no painel de arte contemporânea de Brasília, né? Foi muito interessante, muito bacana. E o Piauí foi um dos estados assim foi bem receptivo do ponto de vista do público, enfim, né? O Piauí e o Maranhão. Aí me diz uma coisa, eu vou citar dois. Nós temos Serra da Capivara e nós temos 7 cidades. Então, isso mundialmente hoje já é reconhecido como 2 patrimônios, principalmente, aqui eu quero me restringir à questão do desenho, da arte rupestre. Isso prova para você que a linguagem humana é posterior, da fala é posterior à arte da pintura, do desenho? Olha, assim, a gente sabe que a referência que tem tanto esses dois patrimônio histórico mundial e artístico, cultural, e a gente sabe também que as pesquisas feitas a partir de 1970, lá junto com a Anne-Marie Percy, mais antes mesmo, a Niège Guidon já vinha desenvolvendo esse trabalho lá, e prova de que a questão da imagem, né, do traço, ele vem muito antes mesmo da fala, né? Obviamente que depois os fenícios lá na Europa foi criar aí uma linguagem mais própria, né, escrita. Mas a própria escrita mesmo, porque tem alguns teóricos que falam que ela surgiu a partir de desenhos. Se você pegar bem a cultura egípcia com as grafias demóticas, hierática, enfim, da cultura hieróglifa, né? Desculpem, porque hierática vem do reto, e aí você vê que elas surgiram a partir daí. Se você pegar hoje uma grafia, por exemplo, também japonesa, tem imagens que são uma expressão completa, tá? Então, assim, veio... Mas a letra é um desenho, né? É um desenho. A letra é um desenho. A letra é um desenho. Então, né? quando você tem aquele traço, a minha avó, ela tinha uma caligrafia no sentido real da palavra, cali no grego é bonito, né? Então, uma letra, uma escrita bonita, caligrafia. Então, minha avó tinha uma caligrafia de encantar as pessoas. Ela não escrevia, ela desenhava. Aquilo era uma coisa linda. Então, meu pai também tinha esse dom também. Isso, a letra em si, ela é um desenho. É um desenho, é uma forma de desenho. Lembra um arabesco, lembra aquelas formas ali da cultura muçulmana, né? Que eles fazem com tanta maestria, com tanta delicadeza e beleza. É isso. Me diz uma coisa, meu irmão. Pelo menos a maioria dos grandes artistas, de todas as artes, não só da pintura, da música, da escultura, os grandes artistas, isso lá sempre foi da história da humanidade. Desde o berço mais conhecido, que seria a Grécia Antiga, nós temos grandes artistas que foram contratados para criar em cima de uma demanda, ou seja, eu encomendo a você
Eu quero que você faça um quadro, eu quero que você faça um painel, eu quero que você pinte o teto da minha capela, eu quero que você crie alguma coisa. Então, um desejo pré-estabelecido por quem contrata. Você acha que isso tira a autenticidade do artista ou desafia-o a criar sobre o olhar de outra pessoa? Ou seja, o que se põe de pessoal nessa criação? Tem um exemplo muito interessante, que é o Homem Vitruviano, de Leonardo da Vinci, que na realidade era do arquiteto Vitrúvio, né? Que o Vitrúvio descreveu isso, fez por forma, descreveu, e o Leonardo da Vinci pegou e fez a imagem, criou a imagem, em cima da descrição da narrativa lá do Vitrúvio, né? Eu fico muito amarrado quando a pessoa quer aquela coisa, quase que ipsiliter, que eu faça uma cópia, já não acho muito interessante. Eu acho, eu preciso de liberdade, né? E se ela fizer, por exemplo, se ela sugerir um tema, alguma coisa, e me deixando livre, assim é outra história, né? Mas isso amarra muito o artista mesmo, isso deixa o processo criativo muito, vamos dizer assim, amarrado, né? Então, isso não facilita muito, isso não é muito legal. Mas para outros artistas comerciais, assim como existe na música também, que fazem um projeto, uma coisa mais para vender e tal, eu prezo muito pelo que eu gosto, porque se eu gosto e alguém gosta, estou tranquilo, estou feliz, né? Então, meus projetos, eles também mudam muito, né? Existem algumas obras minhas que elas passam por transformações também, que isso aqui não vai me deixando, eu acho que eu entro num processo muito de ficar tipo, não, não dá, isso aqui vai ter que mudar, isso aqui vai ter. Às vezes eu mantenho até a própria imagem, mas o fundo às vezes muda, tal. Esse aqui de trás é um exemplo, até que eu mandei para você, né? Ele passou por umas 8 fases, né? Você vê grandes artistas como Da Vinci, Van Gogh, que através de um processo de químico, sei lá, radiométrico, como é que eu chamaria, de incidir uma luz sobre o objeto, descobre que atrás tiveram vários outros estudos, né? Linhas, formas, cores, e ele vai sobrepondo até fazer, ou até surgir, até finalizar com que ele goste ou imagine que poderia ser o resultado final. Então, existe isso. Eu, no meu caso, eu acho muito, prende muito a gente também, né? Embora você dê um mote que seja aberto, né? Como você tem mote que é aberto, tem tema que é aberto, então fica mais fácil de você trabalhar também, né? E o cliente gostar da sua linha de trabalho é outra história, que você já vai produzir em cima do que ele já percebe como valor, como, enfim, esteticamente bacana para ele. Isso é que é importante. Mas Você citou alguns nomes conhecidos, até clássicos, e eu vou te fazer duas perguntas numa. Qual destes nomes que nós conhecemos, ou talvez um que não seja tão conhecido assim, não é que te influenciou, é aquele do qual você gosta mais, é aquele que realmente é o Vinícius de Moraes na minha vida, é Camões, aqui. Tá Aqui, certo. Camões, Aí, é tá certo. Camões na minha Camões. vida. Quem é Tá o Camões certo. na tua vida? É muito complicado essa pergunta, porque acho que em vários estilos, tanto de escolas como do próprio artista, isso influencia muita gente também, né? Mas eu gosto muito dos traçados do desenho do Da Vinci, que é uma coisa mais também mais, vamos dizer assim, através do cientificismo, ele criou uma linha da arte mais tendo a razão, mais racional, mais eu também passei por outras coisas também, como Escher, né? Sei lá, aqui no Brasil tem um Portinari que eu adoro muito, as texturas que ele trabalha. Então é um somatório, né? Não tem, mas assim, para eu citar seria o problema da Vinci mesmo, né? Que aí vem todos os outros, tudo tem uma relação. Hoje fazem-se releitura das obras dele de maneira, inclusive eu fiz uma aí, com aquele segmento mais biônico tal, enfim, né, que eu estou nessa vibe aí atualmente. Então, Eu vi, seria o eu Da Vinci. percebi já. Já curiei. Eu até mandei uma mensagem para vocês dizendo que eu estava
percebendo ali o que é que você estava fazendo. E dos nossos artistas do Piauí. O Piauí Olha, tem essa mesma safra de poetas, de músicos, como o Vavá olha, Ribeiro, como o Wagner Ribeiro, você tem como o próprio Chagas Vale, você tem como outros grupos musicais aí fantásticos, como tem na dança, como tem na música, como tem na poesia, não é só um Agadobal, não é só um da Costa e Silva, não é só um Mário Faustino, não é só um Torquato Neto, existem muitas vozes poéticas novas, inclusive, despontando como promessas para um futuro enriquecedor da nossa cultura. tem um Maranhão Do aí, né? Maranhão batendo, dos nossos grandes nomes, quem você tem como referência? Olha, inclusive eu desenvolvi um trabalho, um artigo sobre ele, que é o Antônio do Amaral, né? Para mim é uma das referências aqui no estado, assim como o Gabriel também, né? Dora Parente, cada um no seu estilo, na sua linha, na sua vibe, né? E tem mais novos, como o Jabu também, como o Hudson, né? Hudson Mello. Tem muita gente boa. Inclusive, Nilson, por incrível que pareça, nesse grupo que eu participo no Facebook, as pessoas no eixo Rio-São Paulo que participam desse grupo, eles admiram muito a arte do Nordeste, né? A arte nordestina. Inclusive, eu mandei algumas obras de amigos meus, tal, com esses que eu já citei, que eles ficaram admiradíssimos. O que esses caras estão fazendo aqui? Eles ficam imaginando, ficam mesmo. Agora, tem muita gente acadêmica ainda. Aqui não, a gente tem um acervo de obras e de artistas que produzem obras bem contemporâneas que eu visitei alguns museus, inclusive da Europa, e eu percebi que não fica atrás do que é ser produzido por aí, né? E assim, tem muita gente boa. Eu posso te citar aqui vários que a gente vai passar até a noite aqui sem ter tempo de preencher esse espaço nosso, né? Então, como eu disse para você, tem muita gente que trabalhando no âmbito das artes visuais, seja na fotografia, na pintura, no desenho. Você citou aí o JA, um dos maiores premiados desse país, né? Que é amigo nosso, participa também da É, UAP, de um coletivo que eu participo, que é a UAP, que tem uma gama de gente boa também, gente boa também. já É imenso. fizemos um bate-papo com ele aqui, foi fantástico, maravilhoso. Então, JA, JA, já sim, JA já. O Gabriel Arcanjo é porque é fujão, né? Mas eu vou pegá-lo de jeito. rapaz, dá certo É, pra mim não, rapaz. é, Ei, rapaz. meu irmão, me diz uma coisa. Suas preferências por traços, simetria e assimetria, né? Cores fortes, os amarelos, vermelhos, os azuis muito fortes, muito brilhantes. Essas formas, porque eu já observei pelo menos 3 fases do teu trabalho. Conheci você na época das escolas, que você fez muitos painéis no Sapiens, principalmente, no Objetivo, no Projuris, Uhum. e você me mandou coisa nova e eu estou observando que já é uma outra fase. Elas brotam a partir de quê? O teu fazer poético, a tua poesia com pincel, com traço, brota de onde? Ó, nesse período agora de pandemia, por exemplo, como eu fiquei restrito ao uso de materiais, eu tinha saído, eu tinha me mudado, eu estou num apartamento menor, eu estou pintando menos um pouco, né? Aí eu estou mais no desenho, né? Então essa questão fez com que eu ficasse confinado num quarto, tal, trabalhando, mas nunca parei, fiquei trabalhando direto, né? Aí eu aproveitando todas as informações, conhecimento que eu tenho na área de desenho, desenho técnico, geometria descritiva, desenho geométrico e outros desenhos que eu trabalho no curso de artes visuais da UFSP, é, me auxiliaram, me ajudaram. São formas que eu aplico, inclusive, nesses desenhos mais atuais, né? Então, esse processo criativo se deu a partir desse momento, desse confinamento, que eu vou chamar assim, não sei se é um termo meio pesado, mas me deu os insights de estar
desfigurando imagens, imaginando que elas por dentro ela poderia ter uma estrutura X ou Y, né? A partir dos desenhos que eu venho trabalhando com perspectiva, desenho técnico, né? Enfim. E aí eu vou sólidos, mais variadas formas possíveis, que você possa imaginar que alguém está sendo desmembrado, está sendo desconstruído, e pode ter um processo de montagem também, tem o ir, tem o ir e o voltar, tem aquela relação, né, das estruturas, né, porque a gente não é, a gente, por dentro a gente tem toda uma estrutura, né, e por fora existe a pele, enfim. Então eu imagino, eu crio, porque não, ali não é embasado em cientificismo nenhum, sem nada, né, mas assim, é do meu gosto, eu imagino que pode ser uma estrutura que possa estar substituindo lá uma orelha, o nariz, enfim. Então, esse processo ele acontece quase que constantemente, e os insights vêm em momentos que a gente está no mais momento ocioso da vida, às vezes aparecem e surgem, como diz o Demasi, né, que é o ócio criativo, é justamente nesse sentido que eu estou me referindo. Evaldo, existe digamos assim, uma teoria no desenho, na pintura, que chamam de abstrato. Não é um desenho abstrato. Você vai, às vezes, a um escritório, a um consultório, a casa de algumas pessoas, e lá existe uma grama, um belo quadro na parede da sala e tudo, e que você olha e não tem alcance para traduzir as formas, o jogo de luz, a sombra, a perspectiva, o jogo de cores. Como se poderia ajudar as pessoas a interpretarem um quadro, não só o abstrato, mas o seu, por exemplo, aí atrás de você, por exemplo, do que você quer passar? Eu digo porque quando eu escrevo um texto, que eu utilizo, quer dizer, o meu instrumento de trabalho é a língua portuguesa, então eu utilizo palavras, eu jogo com palavras. A posição que eu boto esta palavra no papel, a busca da sonoridade dela com outra palavra. Eu gosto demais do trocadilho que eu posso fazer desta palavra com outra palavra, a brincadeira que essa palavra pode ter, ao passo que a gente vai amadurecendo no sentido do que você trabalha, você já vai fazendo mais intencional de botar esta palavra, de trocar por outra, de deixar esta outra. Eu mexo com pontuação do texto. Então, eu também jogo, de certa forma, com o desenho no papel, porque as palavras vão se arrumando e elas também têm um sentido de estarem onde estão, de ficar embaixo de outro em determinada posição. Então, tem o som que aquela palavra vai passar, né? O efeito que a pontuação faz. E quando você pega um quadro, não só os quadros chamados de pintura abstrata, as pessoas olham e, na maioria das vezes, não conseguem interpretar, mergulhar na poesia da linguagem deste desenho, da cor, da luz, da perspectiva. Como que você, digamos assim, poderia orientar, ajudar, dar um rumo para que as pessoas pudessem ter um olhar mais interpretativo e consciente do que estão vendo? Olha, mas não vê. Eu sei como é. Eu costumo, eu vou dizer uma coisa que eu acho interessante, é que o Leonardo da Vinci dizia que nas coisas amorfas ele encontrava formas. Então ele fazia muito esse exercício de olhar para a parede cheia de mofo, cheia nas nuvens, e ele encontrava as formas, né? Dentro da questão do abstracionismo informal, aliás, do abstracionismo, a gente pode encontrar o informal, que são meras manchas, né? Mas aí o artista, como Kandinsky fazia, distribuía de uma maneira que pudesse instigar aí vamos dizer assim, o interpretador, né? As pessoas, enfim. E assim,
o abstracionismo também, ele também tem dentro desse processo o figurativo também, né? Porque aí ele remete a uma forma que você conhece, que está dentro do seu métier, que você possa estar dizendo que parece com figura tal, tal, tal. Mas existe também, por exemplo, a ação das formas também, elas podem te provocar isso também, como fazia a Action Paint do Pollock, Jackson Pollock, né? Então, existe uma grande possibilidade de você fazer marcações para que se possa desenvolver uma abstração informal, a geométrica, do Mondrian, por exemplo, e a figurativa, né? Quando você falou a questão da pintura pré-histórica, aqueles desenhos que remetem a figuras humanas, caçando, pulando, fazendo qualquer movimento, de certa forma é uma abstração figurativo, né? Porque ele não tem lá detalhe de olho, boca, nem nada. Eu digo para você que praticamente não existe uma forma abstrata, puramente abstrata, né? Porque à medida que você vai exercitando essa capacidade de observar coisas que você quer, como aí você... porque é diferente da a linguagem escrita, porque como você disse que coloca uma palavra para fazer alguma modificação de uma ideia, sei lá, existe, inclusive, por exemplo, já marcações, por exemplo, nas artes gráficas, quando você vai elaborar uma capa de um livro, você pode botar um peso visual para a direita, para a esquerda, enfim, pode botar uma gama, fechar um boxzinho para colocar uma letra com fonte tal, que vai te dar vai ser mais interessante para você fazer uma leitura. Então, existe nas composições possibilidade de você que eu não digo melhorar, porque não existe isso, né? Mas para você, pode ser, e para o espectador, né? Você, como propositor, você pode estar elaborando de uma maneira que fique mais agradável a visão humana, né? A percepção humana. Então, eu acredito que possa haver uma diferença entre a questão da escrita, que você coloca no poema, que existe todas as suas estruturas, né? Numa composição. Quando você trata de como diz Humberto Eco, né? Existe a obra de arte aberta e a obra de arte fechada. Né? A obra de arte aberta é onde aquelas que dão possibilidade de você fazer interpretações várias, né? E já fechada, não, está ali, um retrato é um retrato, e um retrato é um retrato. Né? Então, mas quando você estuda os elementos compositivos, como linha, forma, cor, você pode dar, sim, vamos dizer assim, dar uma orientação para que surta efeito no espectador, no interator, né? Porque a obra de arte, por mais que ela seja abstrata, tanto até mesmo totalmente no minimalismo, mas ela tem uma interação com o público, né? Que a gente chama de interator hoje em dia, nessa nova nomenclatura também, né? Nós somos propositor, a obra é a propositura e o espectador é o interator, porque toda obra de arte interage, você interage com ela. Então, está aí uma figura que é o interator. Então, é claro que eu até aconselho as pessoas a dar uma lida em livros como Da Percepção, do Rudolf Harheim, de livros como, por exemplo, da Poéticas Visuais, da Cristina, e tem outros autores, e a própria estrutura de composição nas artes visuais, que ela entra aí também adentro a questão da fotografia, das artes gráficas, da publicidade, do cinema, do vídeo, né? Então, existem elementos que possam estar dando apoio, dando suporte a você para você desenvolver uma composição de maneira que surta o resultado que você queira, né? Então, assim como na linguagem escrita, por mais que eu acho que seja um pouco diferente, mas também tem umas relações de você estar direcionando, pode sim, mas aí é preciso fazer mais um estudo mais acompanhado mais de algumas informações de livros que eu já citei aqui, que possa estar lhe dando apoio nesse sentido. Meu irmão... Não sei se eu respondi aí direito, aí, mas... Tranquilo. Quando eu fui morar em Parnaíba, aquela época de expansão do Colégio Objetivo dos anos 90, uhum. Lá eu repliquei um projeto que eu utilizei no Colégio Diocesano aqui em Teresina. Eu entrei no Diocesano em 82, mais ou menos, e eu propus uma semana cultural. Então, eu consegui parar
nós conseguimos parar o colégio por uma semana, com atividades de toda a natureza, esporte, arte, dança, música, cinema. E uma das atividades da gincana que nós criamos era pintar o muro interno do colégio. E eu achei que os padres não iam aceitar. E eles toparam, aceitaram, permitiram, e ficou uma coisa linda. Foi o que, para mim, mais bonito de tudo. Eu não acreditava que os padres iriam aceitar aquilo. E cada equipe da gincana, uma das tarefas era pintar um determinado quadro, depois a banca examinadora ia lá visitar as pinturas e era uma tarefa da gincana. E todo o muro interno do colégio ficou com pinturas, gravuras, poesias, ficou uma coisa linda. Isso eu fiz durante 3 edições, quando eu saí do colégio, depois eu fui para Parnaíba, aquela época do Objetivo, e lá eu fiz novamente uma gincana, e uma das tarefas era pintar, e nós pintamos as duas paredes de acesso da ponte que levava para a Ilha do Caju. Depois do próprio muro da escola, que a gente mudou para um espaço maior. Então, pintamos. E eu te pergunto em relação a essa pintura de rua, os grafiteiros e os pichadores, inclusive na mídia das 2 semanas, vem falando sobre um problema sério em São Paulo, de grandes painéis naqueles prédios cinzentos, sem graça, e misturado com pichações, e a briga, a confusão, a discórdia. O que você coloca como grande diferencial de grafiteiros e pichadores, pintura de rua, digamos assim, pinturas de muro? Eu encontro por aí, eu ando antes com a máquina para registrar, agora o celular já faz isso. Onde eu vejo um, eu paro e tiro uma foto, faço uma coleção. E tem coisas interessantes, declarações de amor, tem xingamentos, tem posicionamentos políticos, tem desenhos engraçados, tem desenhos eróticos, tem desenhos sem graça. Mas um espaço público, como tem a dança de rua, tem também a pintura de rua. Verdade. Assim, aqui no Piauí tem um ex-aluno nosso que tem um irmão que desenvolveu um trabalho lá na Bahia, em Salvador precisamente, em que ele criou uma espécie de uma cola que ele passava nas pinturas, seja grafite, seja pichação, lá em Salvador, e ele fazia com estilete, retirava e ele colava no suporte, tipo uma tela, né? E ele fez uma exposição. E isso ele foi criticado, inclusive, pelas os grupos de pichadores lá da Bahia, e quase que batiam nele, né? Foi muito polêmico isso, inclusive o Caetano Veloso foi em defesa dele, que é o Fialho, né? Esse cara que é irmão do Chico, do Chico Fialho aqui do Piauí, que estudou na universidade. E aí, eu também criei uma polêmica uma vez em sala de aula, porque eu disse que, muitas vezes, a pichação, obviamente que ela difere muito do grafite, porque o grafite tem todo um teor artístico também, não tem aquela coisa da contravenção que existe, por exemplo, o grafite, que é só para lá, para designar um determinado grupo, X, Y, tá lá, né? Inclusive, eu tive uma experiência muito chata comigo, que aconteceu na universidade. Um momento lá, eu encontrei uma pichação feita numa parede, e eu fiz um trabalho aproveitando essa pichação, entendeu? Ficou muito interessante. Eu posso até depois te enviar como ficou bacana. Eu achei que estava ficando legal, mas aí picharam de novo em cima do que eu estava já fazendo, né? Então, ficou aquela insistência. Aí eu parei. Eu parei porque eu não ia continuar com o trabalho, que eu não mexi, por incrível que pareça, eu fiz uma intervenção, na realidade, uma intervenção nessa pichação. Mas a polêmica ainda existe e vai existir ainda, porque alguns lugares tratam a pichação como arte também, né? Então, existe toda essa polêmica de considerar que a pichação é arte, né? Claro que o grafite, ele tem, como diz para ti, tem elementos diferentes, entra cor, entra forma, entra
elementos como iluminação, etc. É como se fosse uma pintura pública, é como se fosse, não, é uma pintura pública, né? Essa questão do que eu falei anteriormente do aluno lá da Bahia, é porque a gente entende que quando uma vez é feito um trabalho na parede, ele torna de domínio público. Ele não é registrado, ele não é uma pintura que está lá no ateliê, tal, etc. É diferente, né? Então, pode até ser que exista alguém aí contra o que eu estou falando, mas é meu pensamento, eu tenho liberdade para dizer isso. A pichação ela vai estar em todo lugar, em todo espaço existe lá. A pintura não, ela tem um grau de, sei lá, de apreciação mesmo, melhor, muito mais interessante. Eu até achei interessante, nesse caso que você falou, que teve lá em São Paulo, eu não achei que ficou muito bacana. Nessa intervenção da pichação, nesse caso, eu achei já interessante. Mas ela solta, por ser solta, eu não acho legal, né? Não gosto muito, né? Poderia ser aproveitado, poderia se fazer um casamento entre um e outro, como eu tentei fazer isso lá na universidade e fui rechaçado, fui criticado e tal, né? No próprio Mas, muro da Universidade Federal, por fora, você vai para a lateral ali por fora, tem várias mas pichações de cunho mais político, é e justo. pouco desenho e pouco. Como tem esses textos também, tem umas coisas bem breves que eu acho tão interessante, ame-me, não sei o que lá, e tem várias frases que eu acho bacana, né? Inclusive, outra polêmica que eu me meti, quase que foi muito complicada, porque a universidade criou um banheiro que fosse para qualquer pessoa entrar, independente de gênero, enfim. Né? Eu comecei a pintar, fazer um trabalho e picharam também, né? Aí eu também desisti também, já não botei para frente, né? Mas foi polêmico isso também, saiu nos jornais aí e tal. Foi. Não, estou ouvindo, com você. Não, porque houve um eco aí, não sei se fosse alguém falando. Não, não, E você. assim, pois é, mas essa relação, essa briga, essa coisa entre a pichação e o grafite, ela ainda vai ainda perdurar um pouquinho ainda aí, até não sei se vai se chegar a algum consenso, mas eu acho que há uma separação. O que podia existir era uma união entre as duas, né? Podia estar trabalhando aí. Mas a pichação ela é mais um movimento, é mais É uma um questão movimento assim, mais de resistência e de político, né? resistência. Justamente. Eles não estão muito preocupados em seguir nenhum, pelo contrário, é não seguir nada, né? Agora, Porque quando tem uns você. garranchos que você não entende nada, tudo bem. Mas quando tem um texto, aí eu acho bacana, tem textos Mas aí maravilhosos. não entendemos para nós, que somos ignorantes na mensagem que eles querem passar, É mas eles se verdade, é comunicam, verdade. eles sabem, né? A ignorância é Uhum. nossa que não temos alcance. Né? Verdade, Como verdade. alguém pode pegar um quadro teu, olhar e dizer, estou entendendo nada, isso aqui, Nem esse cara é gostei. louco, esse cara, né, tá passando do limite. Alguém pega um texto e alguém outro escreve e lê o texto, rapaz, eu dava uma aula, Evaldo, naquela época do Objetivo. Eu dava uma aula analisando um texto do Fernando Pessoa. E tinha um aluno muito bom, um aluno muito educado, muito respeitoso. E ele sentado bem na frente. E eu analisando o texto, desmontando, ficando de cabeça para baixo. E ele. E aquilo foi me irritando. E ele o tempo todo. E eu me irritando. Chega ao ponto que eu não aguentei, eu disse, fulano, era Ítalo o nome dele. Eu digo, Ítalo, qual o problema? O que está acontecendo aí que você está? Você está discordando do que eu estou dizendo? Não tem problema. Fale, diga o que você está entendendo, que a gente discute, conversa, eu não sou dono da verdade. Essa é a minha leitura do que o Fernando Pessoa quis passar. Aí ele virou e disse, não, professor, não é nada não. É porque eu não consigo ver nada do que o senhor está dizendo. Eu olho e não simplesmente consigo ver nada disso. Para mim, que o senhor está viajando num planeta que eu não habito. Então, ele não conseguia ver nada daquilo. E uma outra vez, um aluno me fez uma pergunta curiosa.
Também um outro poema, só que esse era um soneto do Fernando Pessoa, muito bem feito, muito complexo. E ele virou e me fez uma pergunta: disse, professor, o senhor acha que o autor, quando escreveu esse texto, ele tinha consciência plena que estava fazendo isso bem aí que o senhor está dizendo, que o senhor está mostrando? Ele sabia que tinha toda essa complexidade gramatical que o senhor estava mostrando, porque eu estava fazendo análise sintática. Eu mostrando como você pode entender um texto, dominar um texto, compreender a mensagem do texto pela análise sintática, pela estrutura sintática. Porque, lógico, é a estrutura sintática que faz o texto ficar em pé. Ele não tem outro caminho. É a estrutura sintática. E ele disse que, será que o autor tem a noção da dimensão, da grandeza disso, das possibilidades de leitura? O que é que você responderia se fosse em relação ao teu quadro? Ou um outro grande quadro? Aqui em Teresina tem um cara que eu podia dar um exemplo muito legal, que é o Amaral. Você tem consciência da dimensão que tua obra, que teu quadro, que teu traço, que teu desenho, que teu jogo de cores pode alcançar? Eu não. Eu vou te dizer a verdade, é meio complicado, até porque são mutações, tá pior do que esse vírus aí. Então, assim, o Amaral tem um trabalho chamado HQ, que ele ganhou um prêmio na HQ Mix, que é a história em quadrinho dele, que é o Hipocampo, que às vezes a imagem é a mesma, aí ele muda o texto. O texto é em cima daquela imagem, mas ele muda o texto toda vez. A história, a imagem é a mesma, mas a história é diferente. Pensa numa viagem dessa. Então, ele deixa muito aberto também. Então, assim, como você faz a questão de análise também no texto, nas artes visuais também existe toda uma análise iconográfica, de tempo do artista. Tá? Existem elementos que você possa estar analisando de forma. Mas aí, alguém disse, mas professor, já fizeram essa pergunta para mim também. Será que esse artista estava fazendo tudo que o senhor falou aí para a gente? Eu não concordo, não. Quer dizer, é desse jeito também, no âmbito também das artes visuais também existe isso, né? Então, obviamente, depende muito também. A própria história da Gioconda, por exemplo, você tem livros e livros escritos sobre a pintura do Leonardo da Vinci. Era isso que eu ia te perguntar, porque tu disseste ainda há pouco que tem quadros, por exemplo, o rosto de uma pessoa, alguma coisa. É um rosto, tá ali. Mas aí, na hora que você fez, eu me lembrei. E a Mona Lisa? Tem gente que diz que não é a mulher, é um homem. Tem gente que diz que é ele mesmo. Tem gente que diz que é um ET. Você próprio botou esta semana dando a vacina na Joca, que eu vi. Foi, tem lá. Então, até onde um quadro que você disse que seria um quadro que é uma pintura, digamos, fechada, né? Não é aberta, como você colocou, mas ali é um exemplo de um quadro que, teoricamente, é um quadro de uma leitura fechada e existe a possibilidade de vazar informações. Quantas outras e viagens, pode, com certeza. Né? Então, não existe totalmente o abstracionismo, como existe também uma arte obrigatória totalmente fechada. Existe, assim, dentro de uma... Fechada até alguém vir abrir, aberta até alguém vir escancarar. Justamente. Porque como texto, eu tenho o hábito de... Eu tenho uma aversão total a best-seller. Best-seller eu não consigo ler, eu travo. É um problema meu, preconceito mesmo. Tem uma obra ali, para um best-seller, já fecho totalmente. É um defeito meu. Um dos. A outra coisa é adaptação de clássicos para uma linguagem mais fácil, para isso. Eu acho que você descaracteriza totalmente um clássico. E o outro é qualquer obra nova dizer que é uma grande obra. Só o tempo diz se uma obra, não interessa se é a tua pintura, a poesia do Agadobal, o romance do Agerrego, quem vai dizer a música do Vavá Ribeiro, do Vavá Ribeiro, quem vai dizer é o tempo. Para ser clássico, o tempo tem que depurar isso tudo. Não é, isso aí vai virar um clássico. Não é assim.
Então, eu gosto muito de ler clássicos, reler clássicos. E eu lendo uma crítica, o autor disse que ninguém relê clássico. Ele continua lendo. Você não relê, você continua lendo. É uma leitura que não acaba. Pela grandeza. Toda vez que eu releio Don Quixote, Machado de Assis, Os Lusíadas, Camões, Fernando Pessoa, Vinícius, eu descubro detalhe, coisas que eu não tinha visto da vez passada. Então, não é uma releitura, é a continuação desse. Eu é que estou mudando. A obra está lá. Eu é que estou mudando. A minha visão é que está mudando. Você conhece um cidadão chamado Josafá, né? Conheço. Saí com Josafá, saí com Josafá para vermos. Ele queria ver um quadro que ele. Um quadro que ele tinha pintado, estava numa igreja lá no Buenos Aires. E fomos ver. E ele foi, viu, passou a mão, lambeu a cria de novo. Aí, quando nós íamos saindo, que eu virei para trás, cadê o Josafá? O Josafá estava de quarto para cima, catando no monturo um pedaço de pau. Eu disse, que é isso, Josafá? Perdeu, caiu alguma coisa do celular? Ele disse, não, isso aqui dá uma escultura maravilhosa. Então, eu passei pelo monturo, para mim era um monturo. Ele parou, voltou e ficou separando e pegou uma tora de madeira e levou para esculpir, porque ele disse que ali era só detalhes que ele ia acrescentar. Essa visão do artista que consegue ver, como o poeta consegue, como o músico consegue, ele consegue, você consegue ver mote para uma criação de um quadro. Em que, especialmente? Assim, como eu disse, existe os insights. A gente conhece os elementos, a gente conhece as formas, a gente conhece muito das cores, não totalmente, mas a gente conhece muita coisa. Isso vai se somando, né? Aí, de repente, dá aquele insight. Muitas vezes, esse processo acontece de maneira, às vezes, até que você está no seu descanso total. Você está, como eu disse, o DNA sempre fala essa questão, Demasi, né? Fala muito essa questão do ócio criativo. Então, às vezes, dormindo, e eu vou lembrando, vou pensando aqui e tal, às vezes eu penso que eu estou sonhando, mas eu estou ainda acordado. Aí, de repente, eu levanto e faço anotação no papel, um rascunho, um croquis, um esboço, né? Para depois elaborar isso num outro momento, né? Mas eu junto esses elementos e faço, e crio. Então, esse processo criativo se dá nesse sentido também, nesse momento, né? De perceber as coisas. Às vezes, pronto, eu já desenvolvi um quadro em que vi uma espécie de, vamos dizer assim, de mancha na fotografia lá no colégio, e aí fotografei no meu celular, fotografei e levei para casa. Aí, a partir daí, eu desenhei outra coisa em cima daquilo ali. Quer dizer, ele me dá esse mote. As coisas estão aí, a gente vai só capturar, entendeu? E juntar e elaborar um processo aí criativo. Eu acordo de madrugada, eu tenho um caderninho e uma caneta na cabeceira da cama. Acordo de madrugada e anota ali. Às vezes é uma palavra. Outro dia eu estava escrevendo um poema e eu queria botar a palavra cactus no poema. E a palavra não vinha, eu não conseguia saber por onde é que eu ia, o que é que eu fazia. Não é que eu estava na dúvida como é que grafava a palavra cactus, eu não sabia de jeito nenhum. Eu não conseguia identificar se era com C, com K, com QU, com TO, TU, com acento, sem acento, com QU, QU, QA. Aí eu botei Mandacaru. Eu não perdi a ideia. Quando deu umas 3:30 da manhã, bateu que estava. Despertei, peguei o papel, anotei cactus, aí no outro dia, quando eu levanto, ligo o computador e troco a palavra. Então, coisa de gente doida mesmo. Não tem por onde correr, não. Me diz uma coisa, Evaldo. Você elaborou e executou um painel para o hospital, o antigo Hospital Psiquiátrico Meduna, não foi? Foi. Eu, para falar a verdade, eu até coloquei isso, mas eu nem sei se existe ainda mais. Foi numa parede que tinha lá na capelinha. Assim, era uma parede retangular. Eu nunca mais fui lá, inclusive está num processo aí. Pois é, era isso que eu ia te perguntar. Esse processo que está aí de demolir, porque a empresa que comprou aquele terreno,
Eu lembro que, à época, saiu dos meios de comunicação que uma das propostas deles era não mexer naquela construção, transformar aquilo num espaço cultural, num memorial, num museu, num espaço de arte. O que você acha agora a proposta deles agora de jogar aquilo tudo abaixo, arrancar aquilo de lá e acabar com essa história? Eu vejo isso com muita tristeza, porque a gente tem nosso patrimônio já é praticamente todo destruído que a gente tinha aqui no centro, por exemplo. Eu até comparo com Parnaíba. Parnaíba preserva muito mais do que aqui Teresina, para você ter ideia. Então, eu acho que organismos como o IFAM, que é o Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, não age bem. Infelizmente, falta a participação efetiva desses órgãos aqui no Piauí, né? E ali é uma tristeza ver aquilo ali. Eu acredito que esse momento que está tendo aí em volta desse assunto possa fazer também ter um resultado positivo para que a gente não possa ter a destruição daquele espaço ali que é muito bacana, muito legal, né? Doutor Cridedor Freitas Santos fez com tanto carinho, com tanta apreço, né? E faz parte da nossa cultura, faz parte da nossa história, né? Sem falar que ele era o maior colecionador da obra Don Quixote de la Mancha de Miguel de Cervantes. Que já dá ele todo o aval para qualquer coisa. Meu irmão, me diz uma coisa. A mesa digitalizadora é um avanço tecnológico benéfico ou ele rouba a originalidade, a criatividade do artista? Olha, como diz o Amaral também, eu gosto mais da munheca, né? Mas eu faço uso muito da mesa digitalizadora. Na última vez que eu viajei, eu comprei uma para mim e uso. Estou mais parado por conta desse problema. A gente está dividindo aqui os computadores, né? Mas eu, de vez em quando, eu estava pegando e uso muito, inclusive, o celular. Hoje tem tablet que tem programa de desenho muito bacana. Estou vendo aí o Paulo Moura usando diretamente aí, colocando nas redes sociais. Mas é um ganho. Para mim, eu acho um ganho. Você não pode ficar travado, amarrado nele todo o tempo. Você tem que também passear por outras áreas. Até para você entender, por exemplo, o resultado de um traçado feito numa determinada canetinha que você tem lá, embora digital, para surtir o efeito no papel, você tem que conhecer anteriormente, tem que conhecer como é de verdade, o físico mesmo, o concreto, entendeu? Então, assim, eu trabalhei no curso de arquitetura aqui no Piauí, em algumas instituições de ensino superior, em que eu sentia dificuldade dos alunos, por exemplo, de ter estudado desenho geométrico. Tinha uma dificuldade danada para trabalhar com perspectiva, trabalhar com geometria descritiva, para trabalhar com desenho técnico, né? Eles não sabiam traçar uma bissetriz. Então, assim, a mesa digitalizadora ela é muito interessante para fazer um trabalho mais imediatista, etc, etc. Ali é uma coisa mais rapidinha também. Mas você não pode esquecer da mão, da munheca, do traçado, do papel, da textura, enfim, esses elementos são importantes para você compreender, inclusive, a mesa digitalizadora. Eu faço muito uso dela. Eu acho bacana. O nosso amigo Corsino Raposo, que teve bem mal aí por conta da Covid, está mandando anotar na agenda nova. Está aqui, Corsino. A agenda está aqui. Você está anotando tudo. É um amigo nosso que sempre nos acompanha nos nossos programas. Meu caro, eu posso até não ter a profundidade do conhecimento dos teus traços, mas do pouco que eu conheço você, rapidamente eu vi 3 fases da tua arte, do teu trabalho. Eu vou colocar de cada uma dessas 3 fases, que eu, pelo menos, acho que são, e você faz um breve comentário de cada uma dessas obras suas. André, por gentileza, a primeira que eu disse a você, que é aquela verdinha. Não, a verde. Isto. Evaldo, quando eu conheci você, lá pelos anos 80, por ali, 90, começo dos anos 90, o teu traço característico era o que está aí neste material, nesta peça, neste quadro. Você quer fazer aí algum... Eu estou certo ou estou errado no meu... Tá certo, tá certo. E assim, olha, Nilson, eu te digo uma coisa. A sala de aula me faz movimentar muito essa questão, né? Eu trabalho com desenho anatômico, um modelo vivo,
desenho artístico, desenho de observação, desenho técnico, desenho geométrico, enfim, desenho perspectivo, são os desenhos que eu trabalho, né? A minha área, inclusive minha área era técnica, eu estou na universidade agora trabalhando com essa disciplina, pintura, inclusive, porque eu fui me afeiçoando, fui me envolvendo e tal, e estou trabalhando junto com os alunos com isso. Mas, assim, mas minha formação é na área bem técnica também. Mas, a princípio, meu trabalho era assim mesmo. Eu sofro influência, inclusive, Mirotti, eu não nego isso, não. Eu gosto muito do Juan Miró, o catalão, o cara, para mim, é perfeito, né? E aqui no Piauí nós temos, de novo, falando aqui nele, o Amaral, que tem um trabalho, embora às vezes ele até não ache muito legal isso, mas também tem a mesma linha. E aí é onde eu passei, onde eu viajo, onde eu sinto um prazer muito grande de estar elaborando traçados que me remetem, às vezes, às garatujas infantis, mas que, ao mesmo tempo, eu dou um apoio em termos de tratamento das cores, das formas, né? Colocando elementos que, às vezes, são recorrentes, que você pode observar que, desde lá daquela época do Colégio Sapiens, por exemplo, eles vêm acontecendo, que são as forminhas que, como se fosse uma boca, tem um lado preto e outro lado vermelho. Você vê que todas as obras elas estão presentes. Então, isso aí eu chamo de elementos recorrentes que fazem parte aí do contexto dessas minhas obras aí. E é o que eu lanço mais, um dos estilos, vamos chamar assim, sei lá, que eu mais gosto de trabalhar. Quando eu penso em você, o teu trabalho, para mim, é isso aí que vem à cabeça. Esse traço, esse desenho. Você já Porque foi o tempo que associa. nós estivemos mais próximos, né? Mas aí, depois de observando teus quadros, eu vi um segundo momento, um outro estilo, uma outra variação do teu traço. André, o outro quadro, André. O anterior era chamado de manjedoura. Esse aqui foi assim, quando eu iniciei a disciplina de anatomia, eu tive que estudar muito, rever alguns livros, enfim. Aí eu gostei muito de trabalhar com essa questão do corpo humano, como também tem umas pitadas de erotismo, como você mesmo citou, tal. Não aquela coisa, mas o erotismo no bom sentido. Acho que todo erotismo é bom sentido. E assim, então eu fiz inclusive uma exposição na Momatre, que é uma galeria que tem aqui em Teresina, da Gina Castelo Branco, com o tema corpo, né? E aí você via algumas variações, mas o corpo sempre como aquela coisa principal, como elemento principal dessa exposição. Aí nós temos uma terceira fase. Que aí eu já achei que era o índio do Caetano Veloso. O índio descerá, né? Será que eu vi? Eu me lembrei, na hora que eu vi isso aí, eu lembrei do índio do Caetano, como aquele outro eu lembrei do Leonardo, né? Até brinquei com você, né? O Léo, né? Então, quando olhei para isso aí, me veio esse texto do Caetano, que é um texto fortíssimo, um texto profundo. Aí é uma terceira fase, Evaldo? Esse aí foi do tempo da pandemia, esse período pandêmico agora é que eu resolvi fazer essas produções. São mais de 50 desenhos, para você ter ideia. Tamanho A3, né, usando canetinha de vários tipos, etc. Mas aí também tem um pouco da deixa do Escher, que é um artista desenhista, salvo engano, norueguês, não me lembro bem a origem de nascimento dele, mas ele trabalhou muito com essa questão de colocar. Se você prestar bem atenção nessa obra, se olhar, ampliar, você vai ver elementos lá, figuras humanas lá dentro, ali próximo ao rosto dele, tem prédios, tem igrejas, tem um monte de coisa aí, de elementos aí, né? Então, é uma maneira de brincar, de já trazer para cá essa questão dos desenhos técnicos que eu te falei, né? Para inserir dentro desse... É mais uma brincadeira. Inclusive, depois dessa aí, eu fiz uma do Ladino agora, para um concurso que teve aí da Secretaria, do Conselho de Estado de Cultura. Eu tinha feito da Esperança Garcia, mas não me inscrevi, me arrependi. Aí quem ganhou foi a Dora, eu achei interessante o trabalho dela também, mas tinha um trabalho maravilhoso lá da Esperança Garcia, né? Pois é, e dentro de nós tem tudo isso, né? Dentro de nós tem a igrejinha da cidade do interior, tem a feira do interior, tem banho de chuva, tem banho de lama, tem, né? E cada um expressa, né? Eu escondo os meus sentimentos na epiderme das palavras, e você nos traços. Mas tem um amigo que mandou uma pergunta para você. Nós temos a nossa pergunta magna de hoje. Um amigo mandou uma pergunta curiosa para você. André, por favor.
Olá, meu querido amigo professor Evaldo, tudo bem? Professor, eu gostaria de fazer uma pergunta de como é que o artista deve se posicionar diante de um governo ruim, diante de um prefeito, um governo estadual ou federal que esteja fazendo desmando. Ele deve utilizar a sua arte para questionar esse governador ou não? Claro que sim. Isso aí é a arma que ele tem, é a principal arma que ele tem. Então, a gente, os artistas, seja no âmbito da música, das artes visuais, da dança, do teatro, eu acho que tem que gritar, porque um governo desse que, eu desgoverno desse que vai contrário à cultura, às artes, não pode estar continuando a governar um país como o nosso, né? Que está à mercê de criticar, de críticas, etc, etc, etc. Então, sim, JA, com certeza é preciso que a gente, a partir da nossa arte também, a gente possa estar gritando. Eu fiz, inclusive, porque o Nilson não pegou, mas lá no meu Instagram tem um do Bolsonaro lá como se fosse também um mau elemento, na realidade, né? Eu chamo assim, de mau elemento. Então ele está tá lá, o cara que destruiu, agora está com as PEC aí querendo tirar os nossos direitos trabalhistas, que foi conquistado ao longo dos anos aí. Infelizmente, a gente pecou, né? Então, eu, particularmente, me isento dessa, mas a maioria do povo brasileiro escolheu ele aí, e a gente tem agora que ver como é que a gente vai conseguir se safar dessa aí, desse Ver como é que a gente desgoverno. bota para correr, né? Como é que a gente tira, né? É verdade. Mas todos os governos ditatoriais, o primeiro alvo deles são os artistas, em todas as seções da arte, porque eles sabem que são os formadores de opinião, que são as pessoas que conseguem chegar próximo ao povo e falar a linguagem do povo e ajudar essa mudança de pensamento. Então, é o público-alvo, literalmente alvo, né, dos nossos. Mas nós vamos para nós estamos com o nosso tempo já estourando, mas nós temos ainda umas perguntinhas do nosso epílogo. Meu irmão, o que você está lendo? Olha, Nilson, eu não tenho assim, meus livros são mais específicos na área técnica. Como é agora esse momento agora a gente teve que reformular algumas questões, algumas coisas ligadas à questão dessa aula remota, né, que a gente não tinha esse costume. Eu estou revisando alguns livros meus e lendo alguns que eu tinha comprado e não tinha lido. Eu tinha feito uma viagem, trouxe alguns e não estou lendo. Mas são livros da área do o processo Poéticas do Processo, né, de arte conceitual do museu, que é da Cristina Freire, esse aqui, né, que é muito interessante. Eu acho que mesmo que não seja da área, você que trabalha com outros tipos de arte, seja nas artes visuais, na música, no teatro, no cinema, pode estar também trabalhando. E a arte do século XXI, também, que é um livro que eu já havia comprado, mas agora que eu voltei a lê-los, né? E outro da área técnica, que é pintura a óleo, que eu comprei também no Sebo, lá no Rio de Janeiro, que a gente encontra de forma assim, bem em qualquer esquina lá, né? Então, são essas a leitura que eu faço atualmente, né? Fora hoje aí nos e-books aí da vida aí que a gente encontra. É, onde, né, o nosso público pode encontrar e comprar um quadro seu? Em que Ó, lugar? Quais são? aqui em Teresina nós temos duas galerias, que são, assim, já com essa estrutura de galeria mesmo, né? Que é a Montmartre, que fica ali, eu não lembro bem o endereço, mas ali antes da Ponte João Ferraz, quem sai daqui da Zona Leste, né? A outra é a Galeria Terra Siena, né, da Laline Mendes, que Em frente também à Casa Camões. pronto, fica ali. Atualmente estou sem obra lá porque foram vendidas algumas, né? Mas eu vou repor algumas obras lá. Mas você encontra também no espaço Café D, ali na Homero, né? Espaço D, que é um café. Tem na Galo Chef também, não lembro bem o nome daquela avenida, o Galo Chef, que é um restaurante aqui em Teresina, e na Vertigo Gastrobar, né? Que é a da Leda. Então, assim, tem esses espaços que tem obras minhas lá que você pode estar visitando ou consumindo o produto lá dos restaurantes, mas tem obras nossas lá à venda também, né? Além do virtual, né, que nós temos agora uma exposição
virtual pela UAP, né, que você encontra aí no endereço da UAP, União dos Artistas Plásticos do Piauí, que tem obras nossas lá expostas lá. Também você vai encontrar. Meu irmão, a última pergunta para nós, infelizmente, fecharmos o nosso bate-papo. Qual foi a pergunta que eu não fiz a você? São tantas que você não fez, mas uma importante é de que a gente... como é que a gente vive da arte aqui no Piauí, né? Eu acho que é um tanto complicado, eu estou só fazendo, mas respondendo já, é um tanto complicado, mas já tem gente já que consegue, né? Porque eu tenho um trabalho paralelo na educação, né? Na universidade. Então, assim, é muito difícil para mim estar fazendo as duas coisas, porque quando eu digo aqui para minha atual namorada, quando eu estou pintando, eu não paro. Eu começo e não quero parar. É uma coisa que, não sei, não consigo controlar. É como sentar no barzinho e tomar um chá verde, que é chamado de Heineken. Aí, assim, eu também não paro. Tá? Mesma coisa. Meu irmão, nós temos aqui uma campanha de arrecadação de livros. Ok. Então, um quadro teu é mais complicado para nós trabalharmos com ele. Mas um livro que você já leu e não vai ler novamente, ou que você tenha mais de um do mesmo exemplar, nós estamos juntando esse material para, no final do ano, fazermos uma doação para uma biblioteca comunitária, não pública, comunitária. Então, nós aceitamos doação, é aqui em frente ao espaço... Eu sei, passo muito aí. Pois então, você pode parar aqui e deixar o seu. Eu quero mostrar aqui um outro livro que recebi, né? Faço questão de mostrar os livros que eu vou recebendo. Este é um livro de uma coleção fantástica, esse não é para doar, este é meu. Este é um livro que tem uma produção toda manual. Este é da Confraria dos Bibliófilos, foi doado, né? Doado pela minha irmã, professora Socorro Ferreira, lá da Universidade Federal do Piauí. É um exemplar com a obra do Machado, e, coincidentemente, são 2 contos, O Anjo Rafael, né? Em homenagem ao meu primeiro netinho, que se chama Rafael. Então, meu irmão, a Casa Camões aguarda a sua doação. E no próximo episódio, nós temos como convidado o nosso amigo Wagner Ribeiro, professor do IFP, pesquisador sobre cultura popular, músico e uma pessoa de um papo levíssimo. O mote será Cultura Popular, 2 dedos de prosa, cantigas e muitos causos. Na próxima terça, espero vocês, divulguem, vão lá no nosso canal, se inscrevam, se tornem, né, membros, ajudem a divulgar, trazer mais gente para conhecer essas riquezas que tem o Piauí. E bota lá um gostei, né? Aperta o sininho para saber dos novos programas. Agradecer a presença dos amigos que estão nos acompanhando, especialmente aí o Corsino, que voltou, estava afastado por conta do problema de saúde, o próprio Vavá, que já passou por aqui, a Maria Querubina, lá de Fortaleza, a Zuleide Tiradentes, lá de Maringá, né? A Leidiane Bastos, os amigos que estão nos acompanhando e deixaram um alô para nós. Meu amigo Evaldo, somos gratos por ter aceitado compartilhar conosco sua maravilhosa, belíssima, encantadora, visualmente, né, deslumbrante bagagem. E, para a honra e glória de nossos ancestrais, você encerra o programa com um poema, um texto, uma oração, uma música, o que você quiser. Muito obrigado, irmão. Eu peguei aqui um texto que eu considerei poético, né? Eu vou falar aqui. Quer dizer, uma obra de arte deve levar um homem a reagir, sentir sua força, começar a criar também, mesmo que só na imaginação.
Ele tem de ser agarrado pelo pescoço e sacudido. É preciso torná-lo consciente do mundo em que vive. E, para isso, primeiro ele precisa ser arrancado deste mundo. Pablo Picasso. Cabras do Bom. Obrigado, meu irmão. Tudo de bom. Muito obrigado. Nada. Até qualquer Eu hora. que Um agradeço. abraçozão aí virtual. Tá bom, Muito um obrigado. abraço. Tá bom, tá. Um abraço, Gil.